Olá, sou o Felipe Rotti, cirurgião de mão e microcirurgião. Bom, o tema de hoje é um tema também muito corriqueiro aqui nos consultórios, principalmente do cirurgião de mão, que é o cisto sinovial. Aquela bolinha, ou um tumorzinho, ou como vocês preferirem, que às vezes você já viram na mão ou no punho de alguém, que acontece tanto na parte dorsal, né? Tem algumas figuras que podemos deixar aqui como registradas, como na parte volar. Né? E esses tumores causam algumas dúvidas. Primeira dúvida, será que isso é importante? Um tumor do bem ou do mal? Segunda pergunta importante que sempre as pessoas têm, puxa, eu tenho uma dor no punho, será que é por causa disso? E a terceira pergunta importante, o que eu devo fazer se eu tiver essa dor? Bom, primeiro eu preciso explicar o que é isso, né? O cisto sinovial, ele naturalmente ele tem algumas origens. Geralmente ele tem a relação direta com algumas pequenas ou micro lesões em alguns ligamentos. 70% delas acontecem nessa região, que a gente chama região dorsal do punho, num ligamento próximo ao ligamento escapular. Algumas teorias falam que há uma relação direta, e isso eu vou explicar mais adiante. 20% deles acontecem nessa região. Pode ser oriundos da própria região do punho, na articulação radiocarpal, assim como pode ser originários até de articulações que estão ligadas ao polegar. Veja bem, então há possibilidades muito distintas da origem. 10% dessas lesões estão relacionadas aos tendões ou a regiões onde tem articulações, principalmente onde acontece o cisto mucoso na interfalangeira distal, ou em que acontece uma artrose, aos tendões específicos, né, tanto na região extensora ou flexora, que são mais superficiais. Então ele pode também fazer um fluido naquela região e fazer um cisto de um relativamente menor volume. E então, você tem esse cisto e você diz, esse cisto é maligno ou benigno? Respondendo à primeira pergunta, esse cisto é totalmente benigno. Você pode escolher o momento adequado para você, para resolver esse problema, pois não vai te causar um dano maior. Porém, a questão é, a pergunta talvez mais importante, isso te causa algum sintoma ou não? Dói ou não? Como a maioria dos casos acontece nessa região dorsal, isso é muito mais corriqueiro. Estou com essa bolinha nesse dorso da mão, me dói quando eu movimento. Os cistos sintomáticos, né, que a gente percebe bem, geralmente eles são cistos que acontecem numa faixa etária característica, principalmente mais em mulheres ativas, que fazem algum tipo de esporte e que acontece baseado numa síndrome que consideramos, que é uma síndrome de uma hipermobilidade articular, dor com hipermobilidade articular. Essa hipermobilidade articular facilita essas pequenas lesões, talvez ligamentares, que aconteçam, nós percebemos, principalmente pelos tratamentos, e que fazem principalmente mulheres terem esses cistos. E a dor relativamente acontece mais em algumas atividades extremas, principalmente quando vai fazer apoio com as mãos e sente uma extrema extensão. Às vezes também fala na extrema flexão, o paciente sente. E a dor relacionada nessa região, que a gente chama de região escapular, que é testada durante o exame físico aqui no consultório. Então esse paciente sintomático deve ser tratado de uma forma totalmente diferente. O paciente assintomático, ele tem que ficar tranquilo, que possivelmente isso seja um fator que não cause nenhum problema para ele e que ele possa permitir um tratamento sem fazer nada. Talvez somente esperar. Sabemos que mais ou menos de 20 a 15% desses cistos podem sumir espontaneamente em 15% dos casos, ou mesmo usar uma tala, usar alguma coisa que possa dar um repouso, absorver esse cisto, mas não é uma garantia, e mesmo que não absorva, você está respaldado por não ter sintomas. Mas os sintomáticos, eles geralmente são os que são mais desafiadores, porque hoje temos ferramentas diagnósticas, né? E as principais ferramentas diagnósticas, além dos exames complementares, como raio-x e ultrassom, né, que pode ser principalmente o ultrassom utilizado para ver aquela bola de líquido, que é esse cisto. Existe a ressonância magnética. A ressonância é muito interessante, muito importante para saber a origem desse pedido. Alguns cirurgiões utilizam não de rotina, principalmente os artroscopistas, tendem a utilizar o exame para saber a localização precisa
desse cisto sintomático. E aí, a partir de então, a gente tem uma paciente que quer um tratamento. E sabendo onde é a origem, a gente tem possibilidades. O principal hoje utilizado é a artroscopia. Fazemos pequenas incisões, e essas pequenas incisões colocamos uma câmera dentro da articulação e podemos olhar a origem da doença, a origem do problema, e tratar a origem do problema, além de ressecar esse tumor. A maioria das vezes, né, quando eles são dorsais, como eu falei, existem algumas lesões escafulares que devem ser tratadas para não evoluir para uma lesão maior, ou muitas vezes a gente tem outras lesões em outras estruturas, ou origem em outras estruturas, como por exemplo o que a gente chama de escafo trapézio-trapezoide, que é essa estrutura aqui, e muitas vezes quando ele está ligado a esse, se você não o tirar da origem, você vai recidivar e vai manter os sintomas. Você vai estar no futuro possivelmente diante de um problema relacionado a isso também. Então, essas são as opções básicas, né, com relação ao tratamento. Temos o tratamento conservador, ou seja, principalmente para os casos assintomáticos, que são os casos que não fazem diferença, e o tratamento cirúrgico, com cirurgias minimamente invasivas para aqueles pacientes que desejam ressecar essa lesão e que têm sintomas, que a gente tenha que tratar esses sintomas específicos. Então a pergunta 3 que responde essa é se o que eu fazer, o que devo fazer, é exatamente isso. A questão é, eu tenho não sintomas, se eu tiver sintomas, eu tenho que tratar, porque eu posso estar diante de outras lesões associadas. Se não, é naturalmente adequado você ter um tratamento expectante. Tá bom? Agradeço a colaboração de vocês no nosso canal. Deixe aí seu like e dúvidas, perguntas, não deixe de nos questionar. Obrigado.